Êxodo 29 diz assim: isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Quem aqui crê que é sacerdote de Deus? Diga para o seu irmão: um sacerdote, um verdadeiro sacerdote, tem de Deus um chamado genuíno. E ele exerce esse chamado sem nenhuma dúvida, sem se desviar, sem enfraquecer. Amém? Então vamos ler. E isto o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica de sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, me ensina a tua palavra, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Enquanto você vai sentando, você já vai abrindo em Hebreus capítulo 5. Esse foi o chamado dos antigos sacerdotes no período da lei. Mas a Bíblia fala aos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 5, que esse sacerdócio, ele é substituído. E aqui vamos ler sobre isso. Porque todo sumo sacerdote, Hebreus 5:1, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens. Primeira coisa, grife isso. Porque todo sacerdote, todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor de quem? Dos homens. Nas coisas concernentes a Deus. Então, por exemplo, eu estou aqui exercendo um sacerdócio para quem? Leia o texto, ele está dizendo para Deus, mas olha aqui, Deus chamou. Vamos lá, deixa eu dar uma explicação mais clara. Você tem uma empresa, você contrata o funcionário para atender a quem? Você ou o cliente? Deus é o dono da igreja, ele coloca sacerdote para atender a quem? O povo. Quem está entendendo isso? É uma comparação meio, né? Mas é só para que você entenda no âmbito natural. Vamos lá. Olha, vamos ler de novo. Diga: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor de quem? Então bota aí, dos homens. Nas coisas concernentes a Deus. Deus escolhe o sumo sacerdote, mas é para os homens. É para trabalhar para os homens. Eu já vi muito crente errando e dizer: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Está errado. O seu serviço é para os homens e não para Deus. Você é levantado por Deus para servir os homens. Olha o que Jesus diz. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Foi ele que disse isso. Amém? Eu vim até vós para servir, não para ser servido. Quem disse isso? Jesus, o sumo sacerdote escolhido por Deus. Então é bom que a gente tenha esse conhecimento, porque quem já ouviu essa frase? Eu não sirvo a homem, eu sirvo a Deus. Quem já ouviu isso? Não tem uma frase aí de
todo crente, todo evangélico fala isso, né? Principalmente quando vai falar assim, eu não vou servir a pastor, eu sirvo a Deus. O pobre do pastor sempre leva a culpa, né? Mas, irmão, você tem que servir pela palavra. O seu sacerdócio, você disse, eu sou sacerdote, você é levantado por quem? Por Deus, para servir a quem? Aos homens. Então olha para o seu irmão e diga, eu estou aqui para lhe servir. Olha para o seu pastor e diz, eu estou aqui para lhe servir. E eu estou aqui para servir a todos vocês. Amém? Então nós estamos aqui no sentido de servos, de servir uns aos outros. Essa coisa de eu não sirvo a homem, irmão, está tudo errado. Vamos abandonar esse pensamento diabólico aí, tá certo? Vamos nós. Para que ofereça dons, quer dizer, Deus vai oferecer dons através de nós, sacerdotes, e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele está falando dos sacerdotes levantados no meio dos homens. Ele é usado para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, e ele também está determinado que ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes, dos errados, porquanto ele mesmo está cercado de erros. Ou seja, a carta aos Hebreus diz que todos nós erramos, não tem nenhum aqui que não tem erro, amém? Então olha para o irmão e diga assim, eu não sou melhor que você, e você não é melhor do que eu. Nós todos erramos. Amém? Terceira coisa, e por esta razão, deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo. Se você é sacerdote de Deus, para servir os homens, não faça a bobagem de querer servir aos homens e não olhar para você também. Quando você vai edificar pessoas, você tem que edificar a si mesmo. Quando você prega para pessoas, você tem que pregar para você mesmo. Quando você faz oração e jejum pelo povo, você tem que fazer por você também. Quando você ensine a si mesmo também. Quando você prega arrependimento, arrependa-se também. Quando você prega o renovo, renove-se também. Quando fala de dons do Espírito, seja cheio do Espírito também. Nunca esqueça que é para lá e para cá, para lá e para cá. Amém? Vamos nós. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como o foi Arão. Grife esse 4 aí, assim, se puder faz assim um círculo. Porque hoje tem muita gente que diz que é sacerdote, né? E aí eu vou usar o termo aqui, eclesiasticamente falando, que tem funções eclesiásticas, sem ser. Nós todos somos sacerdotes? Sim. Quando somos chamados por quem? Por quem? Está aqui escrito, por Deus. Pastor, como é que a gente conhece o chamado de Deus? Rapaz, olha, você fez uma pergunta boa, viu? Como é que a gente conhece o chamado de Deus? Pergunta para o seu irmão, como é que a gente conhece o chamado de Deus? Tem umas coisas que eu vou dizer para você. Quando você não usa desculpas no seu sacerdócio. Primeira desculpa, diga assim bem alto, Deus é amor. Por isso, diga, por isso, não condena ninguém. Isso é uma desculpa que você usa para si mesmo, para se auto-justificar. E quando você é um sacerdote da parte de Deus, você não usa esse tipo de desculpa. Amém? Não vai se esconder por trás do amor de Deus para viver uma vida errada. Segunda coisa, diga a segunda coisa. Quando você é um sacerdote de Deus, você não usa essa segunda desculpa para se auto-justificar. Diga, sou tão bom quanto os outros. Ou seja, você nunca reconhece os seus erros. Você quer sempre estar naquela coisa do se comparando com os outros. Isso não é bom. Diga para o seu irmão, isso não é bom. Terceira coisa, quando você é um sacerdote de Deus, você também não usa essa outra frase. Fale bem alto para o seu irmão ouvir, diga, faço sempre
o melhor que eu posso. Quem já falou essa frase? Levanta a mão. Então, mas não pode, quem é sacerdote de Deus não fica se auto-justificando com essa frase. Eu faço o melhor que eu posso. O pastor nunca está satisfeito, o irmão nunca está satisfeito, a esposa nunca está satisfeita, né? A diaconisa nunca está satisfeita, eu faço sempre o melhor que eu posso. Irmão, sacerdote de Deus não usa essa frase para se auto-justificar. Amém? Quarta frase. Se ele crê em Deus, eu também creio. É outra frase que você fala como se estivesse tentando se defender. Se o outro crê, eu também creio. Ou seja, se ele tem fé, eu também tenho. A sua fé não é baseada no outro. Quem é sacerdote de Deus tem ligação direta com o trono. Amém? Quinta frase. Um sacerdote de Deus, ele não se autodenomina educado religiosamente. Ele não usa, fui educado dentro da religião e sou católico, apostólico, romano, sou evangélico, não sei o que, sou da igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, batista, desde 1900 e bolinha. Não adianta. Porque a religião não salva. Amém? E nem a religião vai dar a você a função sacerdotal. Quem escolhe é Deus. Amém? Sexta frase. Diga, tenho um bom coração. Mais uma vez, tenho um bom coração. É outro erro de gente que diz que é sacerdote de Deus. Acha que tem um bom coração, mas esquece lá de Jeremias 17:9, que diz que o coração é enganoso e corrupto. Então não diga que você tem um bom coração. É outro erro que alguém que é sacerdote pode abrir a boca e falar. Se você é da parte de Deus, você não vai ficar se justificando por um bom coração. Eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém. Eu não ganho alma, mas também eu não faço mal a ninguém, pastor. Olha, eu não sou aquele cara de estar na igreja, mas eu também, eu não vou beber, eu não fumo, eu tenho um bom coração, ajudo todo mundo, entendeu? Isso não é coisa de sacerdote de Deus. Sétima frase. Diga, todos fomos salvos. E uma vez salvo, salvo para sempre. Erro. Nunca pense isso. Nunca pense que você, uma vez salvo, está salvo para sempre. Até porque Jesus não ensinou isso e nem os apóstolos. Amém? Então, essa teoria de salvação incondicional, que não tem, a pessoa uma vez salva, ela pode pintar e bordar que ela continua salva, isso daí é diabólico. Um verdadeiro sacerdote, ele lembra de como eram os outros. Os outros sacerdotes, eles se consagravam para entrar no local santo e no santo dos santos. Amém? Havia uma consagração pessoal. E se eles não tivessem essa consagração, morriam ao entrar lá. Pastor, mas agora nós estamos em Cristo. Jesus de uma vez só tirou o pecado do mundo. Não é uma boa justificativa? Mas foi ele que disse, sede santo. Não foi? Foi ele que falou que nós temos que caminhar pelo novo e vivo caminho. Nós vamos já ver isso também. Então, foi ele que nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi ele que disse que ninguém vai ao Pai se não for através dele. E foi ele que disse, sede meus imitadores. Então, foi ele também que disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, não é muito fácil, né? Não é muito fácil o caminho da salvação para que você acredite que já está salvo e pode fazer o que quiser que vai continuar salvo. Não faz isso. Isso não é coisa de sacerdote. Outra coisa errada é uma desculpa. Você diga comigo, cada um se salvará, segundo as suas obras, ou o seu próprio caminho. Está errado. Lá
em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10, diz: pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando alguém ensinar você que sendo bonzinho, fazendo boas obras, isso justifica a sua salvação, está errado. Amém? Então, meu pastor, já que eu estou estudando sobre o sacerdócio, como que eu posso, como sacerdote, me apresentar a Deus de uma forma legítima, de uma forma real? Vamos continuar lendo o texto aí, aos Hebreus. Lembre-se, no 4, ninguém se torna sacerdote sem ser chamado por Deus. Aí lá em João capítulo 1, ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos que me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o chamado é para todos, mas nem todos se tornam sacerdotes. Amém? Quando Arão foi levantado, lá em Êxodo 29, logo depois dele ser levantado e consagrado, vieram os seus filhos para serem também. Quando Jesus veio como sumo sacerdote, todos nós nos tornamos filhos de Deus através dele, e também fomos levantados como sacerdotes. Amém? Mas não esqueça que os filhos de Arão, eles morreram por não respeitarem, por não objetivarem um sacerdócio legítimo. Eles tentaram acender um fogo estranho na presença de Deus, e isso não foi bom e foram consumidos ali, não é verdade? Então às vezes a gente diz assim: eu sou filho de Deus pela fé, amém. Eu aceitei Jesus como meu único salvador, agora eu sou filho de Deus, amém. Pois exerce um sacerdócio genuíno na terra. Se você não serve o seu irmão, se você não ama o seu irmão, se você não dá vida pelo seu irmão, você não está exercendo um sacerdócio genuíno. Amém? Amém mesmo? Então vamos nós. Posso confiar que vocês estão entendendo isso? 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Agora, vai aí, por favor, para Hebreus, capítulo 10. Um verdadeiro sacerdote, ele não usa desculpas, mas ele tem algumas atitudes que são peculiares ao sacerdócio, e eu vou falar sobre elas. Posso? Vamos ler então. Versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, grife a palavra ousadia, para entrarmos no santíssimo lugar, pelo que, pessoal? Sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, quem crê? Através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, primeiro com ousadia, né? Mas aí nós vamos chegar como? Grifa aí. Com verdadeiro coração. Primeira coisa. Se você não tem um verdadeiro coração, irmão, você não é um sacerdote chamado por Deus. Porque lembre-se, quando os homens se purificavam lá no Antigo Testamento, eles se lavavam com água, eles, enfim, faziam todo um ritual para poder entrar. Não vou contar agora o ritual, que é grande, mas eu já contei aqui em outra mensagem minha, né? É muito grande o ritual. Tinha água, tinha óleo, né? Tinha sangue, tinha tudo. Bom, mas agora eu vou falar só dessa parte. Eles se lavavam, se purificavam exteriormente. Aí eles entravam, mas se tivesse interiormente sujo, eles morriam. Então, foi por isso que o profeta Jeremias falou do coração, pastor? Exatamente. E foi por isso também que, se você ler Isaías 1, você vai ver o aborrecimento de Deus
lá em Jeremias 3, em Jeremias 1, Isaías 1, em Miqueias. Deus vai ficando aborrecido em Oséias capítulo 4. Deus vai ficando aborrecido de que as pessoas se apresentavam a Ele com rituais, com liturgias, mas o coração não era um bom coração, não era um coração verdadeiro perante Ele. Foi Ele que disse: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está onde? Distante de mim. Então o que adianta a esposa dizer para o marido, ou a namorada dizer para o namorado, ou o noivo dizer para a noiva: eu te amo? De que adianta você dizer para o seu irmão em Cristo: eu te amo? De que adianta você dizer para o seu pastor: eu te amo? De que adianta eu dizer para a igreja: eu te amo, quando o verdadeiro mesmo não está existindo? O amor verdadeiro, por favor, o amor verdadeiro é algo sublime, quem crê? O amor verdadeiro é algo sublime. E aí, irmão, eu queria que você deixasse marcado Hebreus 10, por favor, não desmarca, mas vai aí para 1 Coríntios, por favor. Nós vamos voltar para Hebreus 10, por isso não desmarca. Capítulo 13. Olha que coisa. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Quem gosta de falar a língua de anjos? Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ele está falando ágape, não o amor de colega, o filéu. O ágape é o amor supremo, amém? Tradução original aí é ágape. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, quem gosta de profetizar? Não é bom? Mas ele está dizendo: e conheçam todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor diga, paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7, diga: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Quem entende isso? O amor jamais acaba. Ele não está falando do amor de amizade. Ele não está falando do amor eros, paixão. Quando você casa por uma paixão, a paixão vai embora, não vai? Vai, um tempo, né? Os pneuzinhos aparecem, começa a enrugar, aí o amor vai começando a esfriar, daqui a pouco está um picolé. Porque era o eros, paixão. Mas quando é o ágape, não adianta, porque isso nada importa. Amém? Nada importa. Quanto mais tempo passa, é como o vinho, melhor fica. O amor de Deus, ele permanece para sempre. Quem crê? Então, olha o que diz.
Mas havendo, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Quem crê assim? Então, voltando para Hebreus 10, ele diz que nós temos que entrar como sacerdotes com ousadia. Primeira coisa. Para entrar no Santíssimo, na presença de Deus. Quem quer entrar na presença de Deus? Pastor, eu já ando na presença de Deus, irmão. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de uma dimensão espiritual que talvez você ainda não desfrutou, porque você ainda não entendeu a profundidade do amor. Amém? De amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o teu próximo como a ti mesmo, de exercer um sacerdócio verdadeiro e não um pseudo-sacerdócio, um falso sacerdócio. Então, quando a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha, que o amor nunca acaba, eu fico pensando que quando pessoas vestem ou são revestidas de uma função sacerdotal, elas não podem desistir disso por nada. Quem crê assim? Eu já vi tanto pastor deixar o pastorado, eu já vi tanto obreiro deixar de ser obreiro, eu já vi tanto evangelista deixar de ser evangelista, tanto diácono deixar de ser diácono, tanto membro da igreja deixar de ser membro da igreja, tanto dizimista deixar de ser dizimista, e de repente diz, esfriei. Ei, o amor nunca acaba, ele tudo sofre. Você está sofrendo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e ele nunca falha. Quem crê? Quem crê? Mas você crê mesmo? Porque então você vai ter que entrar na presença de Deus, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você está entrando na presença de Deus, com ousadia, mas Ele determinou que você não entrasse sem, veja comigo, verso 22, verdadeiro coração. Segunda coisa, inteira certeza de fé. Amém? Inteira certeza de fé, não é metade não, é inteira. Quem veio doente vai ser curado, quem veio na miséria Deus vai abrir portas, quem veio sem salvação vai encontrar salvação aqui essa noite, quem veio frio vai ficar pegando fogo, porque você veio na inteira certeza de fé. Não entre na presença de Deus como uma pessoa que está apenas assistindo um culto. Afinal de contas, você não veio aqui assistir um culto, você veio prestar um culto. E se você teve ousadia de entrar nesse lugar, então tenha verdadeiro coração e plena certeza de fé de que Ele está aqui para abençoar você. Amém? Tendo o coração sujo ou puro? Purificado de má consciência. Sacerdote não pode entrar com o coração cheio de peso. Não pode. O corpo lavado com água limpa. Ele fala da palavra. Naquela época o corpo também tinha que ser lavado com água mesmo. Hoje nós podemos entender esse texto como a água, os rios de Deus que vêm sobre nós através da palavra, amém? Claro que eu não dispenso que os irmãos tomem um banhozinho antes de vir para a igreja. Retenhamos inabalável, quem é que fica se abalando? Quem é que se abala aí? Ai, pastor, eu não sei. Como que pode, irmão?
Que tipo de sacerdote é esse que... 43 anos, 44 vou fazer agora de evangelho. 25 de pastor e eu tenho certeza que ainda não dei 1% do que eu queria. Se tivesse 10 vidas, daria as 10 para fazer a obra de Deus. Não me arrependo do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Nada pode me separar do amor de Cristo. Nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem principado, nem potestades, nem poderes deste mundo, nem coisas do porvir. Nada pode me separar. Aí você diz, pastor, estou assim, estou assado, estou frito, estou cozido. Espera aí, irmão. Qual é o teu sacerdócio? Pergunta para o irmão, qual é o teu sacerdócio? Ele diz, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quem crê que vai para o céu? Então seja inabalável. Pastor, mas o desemprego me abalou. Não se abale com o desemprego. Mas pastor, meu casamento me abalou. Não se abale com o casamento. Pastor, o meu problema sentimental me abalou. Não se abale com o seu problema sentimental. Pastor, sabe, é que eu estou com um problema com filhos. Não se abale com os problemas com os filhos. Retém a sua confissão inabalável. Diga, Senhor, eu sei que Tu és fiel para cumprir a promessa. Eu não vou me abalar. Amém? E ele diz, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Mas pastor, eu estou assim meio perturbado, sabe? O diabo está me tentando, está um negócio que eu já estou assim, ai. Leia o versículo seguinte, 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas, o que resta? Uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quem entendeu isso? Então, se a pessoa... Não, mas é porque não tem isso, irmão, é inabalável. E se você se deixar levar pela tentação do inferno, só vai restar para você a expectativa do inferno mesmo. Porque o sacrifício vicárico, o sacrifício da substituição que Jesus fez na cruz, não vai ter valor sobre a sua alma. Amém ou não amém? Amém mesmo? Então, pastor, me dá uma dica, por favor, eu preciso entender como sacerdote eu devo proceder. Diga assim para o seu irmão, número 1, arrependimento, mansidão, humildade de coração. Fala para ele, arrependimento, mansidão e humildade de coração. Mais uma vez, arrependimento. Opa, mas não é remorso. É arrependimento. Há uma diferença? Há uma diferença. Espera aí, vem cá. Quem foi que me respondeu? Foi você que me respondeu lá em cima? Vem cá. Vem cá, meu amor, vem. Sobe aqui, pode subir? Alguns aqui, quem sabe a diferença entre arrependimento e remorso? Alguém sabe? Então aprenda com as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Do remorso e do arrependimento? Isso. Remorso é se arrepender e fazer de novo, e arrependimento é se arrepender e não fazer mais. Palmas para ela. Muito bem. Remorso é quando você diz que está arrependido e faz de novo.
E arrependimento é quando você diz que está arrependido e não pratica mais o pecado. Amém? Essa criança sabe, e você sabe? Por isso que Jesus mandou que aprendêssemos com as criancinhas. Irmão, diga para mim, remissão e redenção. Qual a diferença? Deus, através de Jesus Cristo, veio fazer essas duas obras. A obra redentora e também a obra de remissão. Mas a diferença é que quando eu falo em redenção, eu falo em paga. Redenção é pagar dívida. Jesus veio na cruz, morreu na cruz e pagou a dívida. Amém? Mas quando eu falo em remissão, é diferente. Remir é purificar. E só há um jeito, só havia um único jeito de haver purificação do pecado de toda a raça humana. É que alguém que não tivesse nenhum pecado viesse morrer por todos. Então se chama sacrifício vicárico, o sacrifício da remissão. Ele veio tomar o meu e o seu lugar na cruz. Amém? Se eu não entendo o que é remissão, o que é redenção, se eu não entendo o que é arrependimento e o que é remorso, como que eu vou exercer sacerdócio? Eu vou estar apresentando a Deus remorso em vez de arrependimento. E eu posso, muitas vezes, acreditar, claro, que eu sofri e que você está sofrendo também a redenção através de Jesus, mas eu não consigo perceber que além da redenção houve uma remissão. Ele veio através de uma decisão própria, só e exclusivamente para tomar o meu e o seu lugar. Amém? Então a primeira coisa é arrependimento, mansidão e humildade. Segunda coisa, diga, amar ao Senhor de coração. Amar ao Senhor de coração. Terceira, amar ao Senhor de coração. Terceira coisa, diga, fé e confiança incondicional em Deus. Fé em Deus e confiança incondicional em Deus. Quarta coisa, essa vale a pena a gente pensar muito. Firmeza total. Diga, firmeza total. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não ia lá para discutir religião com ninguém, mas ele ia falar de Jesus para todos. Amém? Firmeza. Firmeza. Porque você fica se diluindo com religiões, com filosofias. Ele disse, olha, eu não me propus saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E aí ele vai no terceiro, ainda diz assim, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Isso quer dizer o quê? Eu não sou melhor do que vocês, mas em Cristo eu estou firme. Amém? Eu não sou melhor do que nenhum aqui, mas em Cristo eu estou firme. Eu estive com vocês dessa maneira, mas em Cristo eu estou firme. A este propus-me saber, porque Ele é a fonte da salvação. Amém? Vamos mais à frente. Quinta coisa, diga, renúncia completa. Renúncia completa. Quem sabe o que é renunciar? Abra aí em Lucas 14, 33. Eu vou ler do 25 até em diante. Vamos lá. Posso? Lucas 14, 25. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes, se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai, quem mais? Hein? Mãe, quem mais? Mulher, quem mais? Filhos, quem mais? Irmãos, quem mais? Irmãs, tá escrito aí, filho não? Tá. Pai tá, mãe tá, irmão tá, irmã tá. Mas, pastor,
Ele está falando dos outros. Agora tu vai ver o resto. E ainda também, o quê? A sua própria vida, a si mesmo. Então, até mesmo a você vai ter que se aborrecer. Sabe, às vezes você está aborrecido. Rapaz, eu queria tanto ir para outro canto, mas eu tenho um chamado. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. A carne quer levar para lá, mas você, não dá. É que agora é Cristo. Amém? Você tem que aborrecer a si mesmo. Vamos. Não pode ser meu discípulo se não fizer isso. E ele diz: quem não levar a sua cruz quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Pastor, o que quer dizer isso aqui? O que é que Jesus está falando? Simples. Você quer ser discípulo de Jesus? Quer ser sacerdote? Levanta a mão e diga: eu sou. Então tenha noção do que ele está dizendo aqui. Você vai ter que aborrecer a pai, a mãe, a irmão, a irmã, a filho, a filha, e a si mesmo. E ele está dizendo assim: ninguém constrói uma torre sem calcular os gastos, para não acontecer que no meio da construção pare porque faltou dinheiro. Então, se você quer ser sacerdote, se você quer ser discípulo de Cristo, se você quer morar no céu, calcule bem calculado o que você tem que investir na sua vida espiritual, porque tem muita gente que não tem essa volição. O que é volição? Quem sabe? Hein? Quem lembra? Alguém lembra? Vontade, desejo. Tem muita gente que não vive esse pensamento de: vou investir a minha vida, o meu tempo para Deus. Amém? Vou investir os meus bens para Deus. Vou investir a minha família para Deus. Eu vou investir as coisas que eu acho que são minhas para Deus. Não. Se você não fizer o cálculo bem feito, uma hora dessa, a torre que você pensa que está construindo, ela vai desabar, ou ela vai parar pela metade, como tem muitos que, deixam o evangelho. Por quê? Alguém diz, como aquele rapaz rico, jovem rico: poxa, ele pediu demais para mim, ele disse para eu vender tudo e dar aos pobres. Mas Jesus está dizendo: calcula o preço que tu deve pagar. Quando ele chamou Pedro 3 vezes, ele disse: Pedro, tu vai saber o quanto tu vai ter que pagar para me servir. Um dia vão te chamar para onde tu não quer ir, vão te vestir como tu não quer, e vão te fazer coisas que tu não quer. Então, calcule o que é ir para o céu. Gente, o céu é perto ou é longe? Para alguns, é como se fosse um passo. Porque tem gente que eu sei que já está com o pé na glória. Não é na cova não, é na glória. Tem gente que está com o pé na glória. Por quê? Porque anda como Elias, anda como Enoque. Já não tem mais apego às coisas materiais, mas vive na presença do seu Senhor. Trabalha assim, estuda assim, mas a sua vontade, o seu desejo é amar o Senhor, é fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém? Tem gente que está com o pé na glória, mas tem gente que está tão distante e fala: não, é por causa do meu marido, é por causa da minha filha, é por causa do meu filho, é por causa do meu tempo, é por causa do meu trabalho. Irmão, você está se distanciando da glória, você está se distanciando de Deus, você está se distanciando da presença do Altíssimo. Entenda isso. Calcule o preço que você tem que pagar. Porque esse prédio tem que ser construído, esse templo que é você tem que ser construído, edificado para Deus. E você pensa que não vale nada.
Alguém já disse para você que você não vale nada? Levanta a mão, quem já ouviu isso? Você vale muito. E como templo de Deus, diga, como templo de Deus, o preço é muito alto. Porque é uma construção muito cara. É uma construção muito cara. Eu tenho que construir conceitos, preceitos e valores sobrenaturais na minha vida natural. Eu tenho que abdicar de mim mesmo. Eu tenho que abdicar do meu eu e receber Jesus como centro da minha vida. O meu evangelho não pode ser periférico, tem que ser cristocêntrico. Eu não posso fazer uma leitura da vida dos outros, eu tenho que ter a leitura de Deus. Eu não me guio por vista, mas pela fé. E aí, irmão, é um preço a pagar. São coisas que eu vou ter que abdicar para servir o Senhor. Quem crê? Então, calcule bem, diga, calcule bem o preço. De novo, diga, calcule bem o preço. E ele disse que ninguém constrói esses prédios sem calcular, porque pode acontecer de não chegar realmente no que tem que ser, e simplesmente parar a obra. Quantos já viram? O começa e não acaba, o começa e não acaba, o começa e não acaba, o começa e não acaba. É irmão que eu disse, pastor, estou voltando para a igreja. Amém, irmão, seja bem-vindo. Aí o irmão passa um tempo, aí, atenção, senhores passageiros do voo. Aí passa um tempo, aí o irmão volta. Pastor, estou precisando de ajuda. Disse, amém, irmão. Aí ele fica bem. Aí de repente, cadê o irmão? Foi arrebatado? O que foi que aconteceu? Foi o carnaval. Ah, sim. Pastor, aquele maldito carnaval tinha que acontecer agora, logo na hora que eu disse para o senhor que eu ia voltar? Mordi minha língua. Queridos, diga, servir a Jesus é um caminho sem volta. Se você voltar, você perde o direito ao sacrifício. Amém ou não amém? Então, negue-se, diga, negue-se a si mesmo. Renuncie completamente. Seja solidário no sofrimento de Cristo. E tenha uma coisa no coração. Diga o que é. Diga o que é. Vamos lá. Por favor, Colossenses 2:5. Para terminar aqui, viu? Quando Paulo escreve à igreja dos Colossenses, ele fala, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, e aqui eu acho lindo, porque já pensou se eu faço uma viagem de 1 ano ou 2? Não, vamos falar de 1 mês. Tem irmão que diz assim, eu não vou para a igreja não, que o pastor não está lá. Está o diácono, está o evangelista, mas o pastor não está. O pastor colocou outro pastor, então eu não vou para a igreja, porque não é mais ele. Olha o que Paulo está falando. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e o que mais? Firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Então, aprenda comigo uma coisa, não seja crente por causa do pastor. Não esteja congregado aqui na igreja porque eu sou o pastor da igreja. Nem quero me promover como melhor pastor, nada disso. Quem está aqui é o pastor Jesus Cristo. A palavra que vem do trono de Deus. Quem salva vocês é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo. Então, de forma alguma, de modo nenhum, nenhum de nós podemos nos congregar por causa de um ou outro pastor. Amém? Amém? Mas alicerçado no pastor Jesus Cristo. Quem crê assim? Então, seja qual for o pastor que venha pastorear essa igreja, você continua congregado porque você é de Cristo. E você é igreja. Amém ou não amém? Igreja.
igreja é uma coisa tão séria, porque o nome igreja também é chamado de corpo. Corpo. E corpo é uma coisa tão séria que ninguém tira o pedaço. Se tirar, dói. Né? Quem é corpo de Cristo? Levanta a mão. Quem é corpo de Cristo? É? É mesmo? Sério? Levanta a mão, vamos lá. Faz assim. Quem está usando Rexona, levanta mais alto. Faz assim agora, acenando. Sou. Mais alto. Sou. Corpo. Mais alto. Sou. Mas levanta a mão. Sou. Corpo de Cristo. É? Então, por favor, irmão do lado, faz um favor para esse irmão. Arranca o braço dele aí. Por favor, tenta. Tenta. Só um pouquinho. Amém? Amém? Não deu? Não? Corpo não sai do lugar. Você faz parte do corpo, você não sai do corpo, ó. Amém ou não amém? Você compõe a D Cristo Salva, então você está aqui ligado no corpo. E ninguém, nem o inferno, nem o diabo, nem os demônios, tudinho, tribulação, espada, fome, nada. Você é corpo, corpo não pode. Pastor, mas se alguém vier me cortar do corpo, não pode. Sabe por quê? Porque Jesus é o cabeça e ele não deixa. Amém? Agora, se você é corpo, porque se você não é corpo, você não faz parte do corpo, mas você diz que é, mas não é. Tinha quem é da minha idade aí, 40, não, quem é da minha idade aí, 20 e poucos anos, não, peraí. Quem é, demais, né? Quem é da minha idade, eu dizia 30, ainda dava às vezes, né? Quem é da minha idade aí dos 40 e poucos anos, levanta a mão. Quem é do Fábio Júnior da vida aí, 40 e poucos anos, né? O Fábio Júnior cantava aquela música quando tinha meus 20 e poucos anos, agora ele está com 70 e poucos, né? Então, você que é da minha idade, lembra de um shampoo que acabava com a caspa? Eu não sei porquê, ficou um bocado de gente careca com aquele shampoo. Eu acho que ele não acabava só com a caspa, ele arrancava o resto também. O nome era Denorex. Quem chegou a ouvir esse nome? Tomou Denorex, passou Denorex, acaba a caspa, né? Aí criou-se um adágio no meio evangélico que tem o crente Denorex. É o que parece, mas não é. Era a frase do Denorex, né? Parece, né? Mas não é. Parece um remédio, mas é um shampoo. Irmão, você não pode ser um Denorex, você não pode parecer o corpo, você tem que ser o corpo. Amém? Mas às vezes tem muitos irmãos que são Denorex. Por quê? Porque foi, não foi, está lá titubeando entre dois pensamentos. Não lembra do que Elias falou. Porque estás cocheando em dois pensamentos. Se Deus é Deus, sirva. Se Baal é Deus, sirva Baal. Amém? Tem que ter esse pensamento, irmão. Você não pode ficar em cima do muro, não. Você tem que buscar Jesus, sacerdócio verdadeiro. Amém? E para terminar, eu queria só tirar dúvida de alguns irmãos, porque essa não é de vocês. Essa dúvida é de um irmão que pediu para eu tirar essa dúvida na internet. Então eu queria deixar aqui 2 Pedro, capítulo 1. Aí se você quiser aproveitar, aproveita a bênção dele também. 2 Pedro, capítulo 1. Amém? Quando você exerce um sacerdócio sobre várias pessoas, porque uma coisa é eu cuidar aqui da Aris Lúcia, né? E ela é minha filha, eu cuido dela e tal. Ou então cuidar aqui do Renanzinho, ou cuidar aqui do Francisquinho, né? Aí vai, né? O diácono não dava certo para eu cuidar, porque eu já está assim um pouquinho, já com 14 anos. Né? Mas a gente se cuida também, né? Nós dois. Né? Aí você imagina uma coisa. Quando a gente cuida de muita gente, quem já cuidou de muita gente? Levanta a mão. Cuidar de muita gente dá o quê? Trabalho. Se você quer cuidar bem, então dá muito mais trabalho que você imagina. E se você é
perfeccionista e quer dar o melhor cuidando das pessoas, você então tem muito mais trabalho, tem muito mais dor de cabeça. Eu não vou usar esse termo perder cabelo, porque eu estou orando pelos meus, mas fica branco, entendeu? E você fica, muitas vezes, você se perturba porque você está preocupado com as pessoas, não é? Olha o que o texto diz aqui em 2 Pedro. Verso 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado nos tem dado tudo, o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e o quê? Grandíssimas promessas, para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, acrescentai a vossa fé o quê? A virtude, e a virtude o quê? A ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio o quê? A perseverança, e a perseverança o quê? A piedade, e a piedade é o quê? Fraternidade, e a fraternidade o amor. Por quê? Se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê assim? Amém? E vem, então, o arremate final. 1 Timóteo, essa é a resposta, por isso que eu estou... 5, 17 e 18. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam. Que é labutar, pessoal? Trabalhar na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Então, não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. O que ele está dizendo? Eu queria fechar isso com você. Quando a gente fala que todo mundo é sacerdote, e a visão deturpada que o diabo quer impetrar é que, pastor é ladrão porque pastor recebe dízimo e oferta. Sim ou não? Quem já ouviu isso? Mas a Bíblia está dizendo que, Paulo escreve a Timóteo, que aquele que pratica o ensino, está aqui, ó, os que governam bem, são dignos de duplicada honra, verso 17. E ele diz assim, verso 18, e digno é o trabalhador do seu salário. E ele fala que essa duplicada honra no 17 é para especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. E no verso 19 ele diz: não aceite acusação contra eles. Por quê? Porque sempre, irmão, quando você cuida de muita gente, você trabalha muito, sim ou não? E aí, a Bíblia fala que aquele que ensina no altar, que trabalha na vida de muitos, que ele seja sustentado pela igreja. Quem sabia disso? Levanta a mão. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.